Fui passar uns dias numa fazenda antiga durante um festival que acontece todo ano por lá. Era inverno e estava bem frio naquela região. A casa era enorme, daquelas antigas mesmo, com um monte de quartos, uma varanda grande e um terreno que não acabava mais. Logo que cheguei, notei que o lugar tinha uma energia meio estranha, sabe? Mas aí pensei que era coisa da minha cabeça, porque viajo muito e sempre fico meio assim em lugares novos. Na primeira noite, fiquei num quarto no fim do corredor. Tava cansado da viagem e dormi rápido. Aí por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho esquisito. Era como se alguém estivesse andando pelo corredor, mas de um jeito arrastado. No começo achei que era algum outro visitante indo ao banheiro e tentei voltar a dormir. Mas o barulho não parava e começou a me dar um nervoso. Os passos iam e vinham, como se a pessoa não soubesse para onde ir. E o mais estranho é que eram passos pesados, mas ao mesmo tempo não dava para ouvir o piso rangendo, que é normal em casa de madeira antiga, né? Eu estava quase levantando para ver o que era, quando comecei a ouvir umas batidas nas janelas. Não eram batidas fortes, mas dava para perceber que tinha alguém do lado de fora batendo no vidro. O problema é que meu quarto ficava no 2º andar e não tinha como alguém estar lá fora batendo, a não ser que tivesse subido numa escada ou coisa assim. Fiquei paralisado na cama com medo de me mexer. Sabe quando você sente que se levantar vai ser pior? Então, era exatamente isso que eu estava sentindo. As batidas foram ficando mais fortes e agora não eram só nas janelas, mas nas paredes também. Parecia que tinha várias pessoas batendo ao mesmo tempo em ritmos diferentes. E junto com as batidas, comecei a ouvir uns murmúrios, como se tivesse gente conversando. Mas eu não conseguia entender o que diziam. Era uma língua estranha, ou então estavam falando muito baixo, não sei. Só sei que fiquei ali, suando frio, rezando para aquilo acabar logo. Quando já estava quase amanhecendo, ouvi um barulho mais forte vindo do andar de baixo. Era como se uma mesa pesada tivesse sido arrastada pelo chão. Aí vieram mais barulhos, de cadeiras se movendo, portas se abrindo, como se tivesse uma reunião acontecendo lá embaixo. Nessa hora, eu estava tão apavorado que cobri a cabeça com o travesseiro e fiquei assim até o sol nascer. De manhã, desci para tomar café e estava todo mundo normal, conversando e rindo. Eu estava com uma cara péssima, claro, não tinha dormido quase nada. Aí perguntei se mais alguém tinha ouvido os barulhos durante a noite. A maioria das pessoas olhou para mim com cara de quem não estava entendendo nada, mas 3 ou 4 visitantes confirmaram que também tinham escutado. Um cara disse que até viu uma sombra passar pela porta do quarto dele. O mais impressionante foi a reação do avô do dono da fazenda, um senhor de uns 80 anos. Ele estava tomando café na ponta da mesa e quando ouviu a gente falando sobre os barulhos, ele deu uma risadinha. Aí ele falou: "É assim mesmo, todo ano a mesma coisa. Vocês vão se acostumar até o final da semana." E continuou tomando o café dele como se não fosse nada demais. Nós ficamos olhando um para o outro sem entender direito. Uma mulher mais corajosa que o resto de nós perguntou o que eram aqueles barulhos. O velho só balançou a cabeça e disse: "São os antigos moradores. Eles gostam de fazer visita de vez em quando." E não falou mais nada sobre o assunto. Eu e os outros visitantes que tinham ouvido os barulhos nos reunimos depois do café para conversar sobre isso. Um deles, que já tinha ido naquela fazenda antes, disse que isso acontecia todo ano durante o festival. Segundo ele, a fazenda tinha sido palco de umas coisas ruins no passado, mas ninguém falava muito sobre isso. Na segunda noite, aconteceu tudo de novo, mas pior. As batidas nas paredes eram tão fortes que eu achei que iam quebrar. As vozes estavam mais altas e agora dava para perceber que eram várias pessoas falando ao mesmo tempo, como se tivesse uma discussão acontecendo. Os móveis do andar de baixo se arrastavam com mais força e tinha horas que parecia que ia desabar tudo.
O mais estranho é que no meio da madrugada senti um cheiro forte de fumaça, como se tivesse um incêndio acontecendo. Cheguei a levantar da cama para ver se a casa estava pegando fogo, mas quando abri a porta do quarto, o cheiro sumiu. Voltei para a cama e o cheiro apareceu de novo. Era como se o cheiro só existisse dentro do quarto. Na terceira noite, eu já estava decidido a ir embora no dia seguinte. Não aguentava mais aquilo. Mas aí o avô do dono me chamou para conversar antes de eu ir dormir. A gente sentou na varanda e ele me contou que aquela fazenda tinha sido um local onde aconteceram coisas terríveis no passado. Ele não entrou em detalhes, mas disse que muita gente morreu ali de forma violenta e que as almas dessas pessoas ficaram presas no local. Segundo ele, todo ano, nas mesmas datas do festival, as atividades dos espíritos aumentavam. Era como se eles também quisessem participar da festa, sabe? Ele falou que a família já tinha tentado de tudo para acalmar os espíritos, desde rezas até trabalhos espirituais, mas nada adiantava. A única coisa que funcionava era aceitar a presença deles e não demonstrar medo. Se você mostrar que não tem medo, eles não fazem nada demais. É quando a gente fica com medo que eles aproveitam para assustar mais, ele disse. Achei aquilo tudo muito esquisito, mas decidi que ia tentar seguir o conselho dele. O que eu podia perder, né? Já não estava dormindo mesmo. Naquela noite, quando os barulhos começaram, eu fiz de tudo para ficar calmo. Quando ouvi os passos no corredor, ao invés de me esconder embaixo das cobertas, fiquei sentado na cama. Quando as batidas nas janelas começaram, respirei fundo e falei em voz alta. Podem continuar, não vou me assustar. E surpreendentemente, as batidas diminuíram um pouco, mas aí aconteceu algo que me deixou gelado. A porta do meu quarto, que eu tinha trancado, começou a se abrir lentamente. Não tinha ninguém do outro lado, a porta estava se abrindo sozinha. Senti um frio na espinha, mas lembrei do conselho do velho e não me mexi. A porta abriu completamente e dava para ver o corredor escuro lá fora. E então, no meio da escuridão, vi uma luz fraca, como se fosse uma vela, bem longe. A luz foi se aproximando devagar e eu comecei a sentir um frio absurdo no quarto, mesmo estando coberto. Quando a luz chegou na porta, percebi que era mesmo uma vela, mas não conseguia ver quem estava segurando ela. Era como se a vela estivesse flutuando no ar. A vela ficou parada na porta por alguns segundos e depois começou a entrar no quarto. Foi nessa hora que eu perdi a coragem. Saltei da cama e corri para o canto mais afastado do quarto. A vela continuou avançando lentamente na minha direção. Quando já estava bem perto de mim, ouvi uma voz bem baixinha, como um sussurro. Bem-vindo à nossa casa. E então a vela se apagou. Fiquei parado no escuro, tremendo de medo, por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando finalmente criei coragem para acender a luz do quarto, não tinha nada lá. A porta estava fechada e trancada, como eu tinha deixado antes de dormir. No dia seguinte, contei para o velho o que tinha acontecido. Ele sorriu e disse: eles só queriam te conhecer. Agora que você não mostrou medo, vai ficar tudo bem. E de fato, nas noites seguintes, os barulhos continuaram, mas eram mais fracos e nada de extraordinário aconteceu. Até hoje não sei explicar direito o que aconteceu naquela fazenda. Às vezes penso que foi tudo imaginação minha, cansaço misturado com as histórias que o pessoal local contava. Outras vezes, tenho certeza que encontrei algo que a ciência não consegue explicar. Só sei que nunca mais voltei àquele lugar, e sempre que ouço falar do festival, lembro da vela flutuante e do frio que senti naquela noite. Foi num daqueles dias que a gente trabalha tanto que parece que vai desmaiar de cansaço. Eu tinha ajudado na reforma da Casa Grande, uma construção antiga que ficava numa propriedade rural. Era uma casa enorme, daquelas com muitos quartos, um alpendre que rodeava toda a construção.
e uma varanda bem espaçosa. O trabalho tinha sido pesado, carregando material, lixando madeira velha, pintando paredes. No final do dia, estava todo mundo morto de cansaço. Como a casa ainda estava em reforma, os quartos estavam uma bagunça, cheios de tinta, ferramentas e poeira. O dono, que era meu conhecido, disse que eu podia dormir na varanda, que era coberta e tinha uma rede bem confortável. Achei até bom, porque estava um calor danado e lá fora pelo menos tinha uma brisa. Arrumei a rede, coloquei um lençol fininho e deitei. Nem precisei contar carneirinho, apaguei na hora. Não sei dizer que horas eram quando acordei. Só sei que estava escuro pra caramba e a lua estava alta no céu, então devia ser por volta da meia-noite ou 1 da manhã. Acordei com um barulho estranho. No começo achei que era algum bicho, sei lá, um gato andando pelo telhado ou coisa assim. Mas aí prestei mais atenção e percebi que eram passos. Passos de gente mesmo, andando devagar, como se estivesse passeando. Os passos vinham do alpendre, aquela parte da varanda que dava a volta na casa toda. Era um som bem característico, sabe? Toc, toc, toc. Pausado e constante. Parecia até que a pessoa estava de botina, por causa do som que fazia no assoalho de madeira. Fiquei ouvindo por um tempo, pensando que devia ser o dono da casa fazendo uma ronda noturna ou algo assim. Mas aí me lembrei que o dono tinha ido para a cidade e só voltaria no dia seguinte. Os outros trabalhadores tinham ido embora e eu era o único que tinha ficado para dormir na propriedade. Isso me deixou um pouco nervoso, confesso. Sentei na rede e fiquei prestando atenção nos passos, tentando identificar de onde exatamente eles vinham. Os passos continuaram por um bom tempo, sempre no mesmo ritmo. Toque, toque, toque. Como se alguém estivesse andando em círculos, dando voltas e mais voltas ao redor da casa. Às vezes, o som ficava mais distante, como se a pessoa estivesse do outro lado da construção. Depois voltava a ficar mais próximo, como se estivesse se aproximando de onde eu estava. Depois de uns 20 minutos ouvindo aquilo, comecei a ficar realmente preocupado. Tinha alguém na propriedade, isso era certo. Poderia ser um ladrão, talvez, mas um ladrão não ficaria andando calmamente pela varanda, né? Seria mais furtivo. Ou poderia ser algum vizinho, mas quem visitaria uma casa àquela hora da noite, sabendo que o dono não estava? Resolvi levantar e dar uma olhada. Eu não sou do tipo medroso, e além do mais, se fosse um intruso, era melhor eu confrontar logo do que ficar na incerteza. Levantei da rede bem devagar, tentando não fazer barulho. Não sei porquê, mas algo me dizia que era melhor não chamar a atenção de quem quer que estivesse lá fora. Fui até a borda da varanda e olhei para o alpendre. Não vi ninguém, mas os passos continuavam, agora parecendo vir da parte de trás da casa. Decidi seguir o som. Caminhei devagar, pé ante pé, contornando a casa pelo lado de dentro da varanda. O luar entrava pelas frestas do telhado e iluminava parcialmente o caminho, criando sombras esquisitas no chão de madeira. Quando cheguei nos fundos da casa, os passos pareciam ter mudado de direção de novo. Era como se a pessoa soubesse que eu estava seguindo e estivesse me evitando de propósito. Isso começou a me dar um frio na barriga. Continuei seguindo o som, agora voltando para o lado da frente da casa. E aí aconteceu algo muito estranho. Quando eu já estava quase completando a volta, os passos de repente pararam. Fiquei parado também, esperando. Talvez a pessoa tivesse me ouvido e parado para escutar. Fiquei ali, imóvel, mal respirando, por uns 2 minutos. Nada, nenhum som. Decidi continuar andando. Ao chegar de volta na parte da frente, onde minha rede estava, não vi ninguém. Olhei ao redor, tentando enxergar na escuridão. Nada. Fui até a escada que descia para o terreno e olhei lá embaixo. Também não tinha ninguém. Era como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido. Voltei para a rede um pouco confuso. Talvez eu tivesse imaginado coisas. Estava muito cansado, afinal. Deitei de novo e fechei os olhos, tentando relaxar. Foi quando os passos recomeçaram.
e agora estavam mais próximos do que nunca, como se a pessoa estivesse andando bem ao lado da minha rede. Abri os olhos num pulo e sentei. Não tinha ninguém ali, mas os passos continuavam, claros como água. Toque, 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 bem do meu lado. Era impossível. Eu estava vendo que não tinha ninguém ali, mas continuava ouvindo os passos, como se a pessoa estivesse a menos de 1 metro de mim. Foi então que senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era só impressão minha. Tinha algo ali, algo que eu não podia ver, mas podia ouvir perfeitamente. Não me considero supersticioso, mas naquele momento não consegui pensar em nenhuma explicação racional para o que estava acontecendo. Os passos começaram a se afastar de novo, voltando para o ritmo anterior, circundando a casa. Eu estava tão assustado que não conseguia mais ficar deitado. Saí da rede e fiquei em pé, encostado numa pilastra da varanda, observando a escuridão e ouvindo os passos que não paravam. Foi aí que percebi outra coisa esquisita. Enquanto os passos continuavam lá fora, comecei a ouvir outros sons vindos de dentro da casa. Eram como sussurros, vozes baixas demais para eu entender o que diziam. Parecia que tinha gente conversando dentro da casa, mesmo ela estando vazia e fechada. Tentei me convencer que era só o vento passando pelas frestas da madeira. Casas antigas fazem barulhos estranhos, todo mundo sabe disso. Mas por mais que eu tentasse me acalmar, sabia que aquilo não era normal. Tinha algo errado ali. Os passos e os sussurros continuaram pela noite toda. Eu não consegui dormir mais. Fiquei sentado na varanda, olhando para o escuro, ouvindo aqueles sons inexplicáveis até o sol começar a nascer. Só quando os primeiros raios de luz apareceram no horizonte é que os barulhos pararam completamente. Quando o dono da casa voltou, mais tarde naquele dia, contei para ele o que tinha acontecido. Esperava que ele risse de mim ou achasse que eu estava inventando, mas a reação dele foi bem diferente. Ele ficou sério, pensativo, e depois de um tempo disse: "Não é a primeira vez que alguém ouve isso." Ele me contou que a casa tinha mais de 100 anos e que várias pessoas já tinham relatado experiências parecidas. Segundo ele, a história local dizia que um antigo morador tinha o costume de fazer rondas noturnas pela propriedade, andando pelo alpendre várias vezes durante a noite para verificar se estava tudo bem. Aparentemente, mesmo depois de morto, ele continuava com o hábito. Eu não sei se acredito nisso. Parte de mim ainda acha que deve ter alguma explicação lógica para o que aconteceu. Talvez o vento nas telhas, algum animal no telhado, minha imaginação cansada. Mas outra parte de mim sabe que o que eu ouvi eram passos de verdade. Passos de alguém ou algo que eu não podia ver. O mais interessante é que, depois daquela noite, voltei a trabalhar na casa várias vezes e até dormi lá de novo. E os passos sempre voltavam, sempre no meio da noite, sempre no mesmo ritmo. Toque, toque, toque. Como se aquela entidade, seja lá o que fosse, estivesse simplesmente cumprindo sua rotina, sem se importar com quem estivesse por perto para ouvir. Os outros trabalhadores também já tinham ouvido, mas ninguém falava muito sobre isso. Era como se fosse um segredo compartilhado, algo que todos sabiam, mas preferiam não mencionar. E com o tempo, confesso que até eu me acostumei. Os passos deixaram de me assustar e passaram a ser apenas mais um som da noite, como o coachar dos sapos ou o canto dos grilos. Às vezes penso que talvez a gente conviva com coisas que não entende todos os dias, sem perceber. Coisas que estão além da nossa compreensão, mas que fazem parte do mundo tanto quanto nós. Aqueles passos na varanda da casa grande me ensinaram isso. E mesmo depois de tanto tempo, ainda ouço eles nos meus sonhos de vez em quando. Toque, toque, toque. Um lembrete de que tem coisas nesse mundo que a gente nunca vai conseguir explicar completamente. Na fazenda onde eu trabalhava, meu horário sempre foi diferente do pessoal. Eu cuidava da vigia noturna, sabe?
Tinha que ficar de olho no campo, nos animais, nas plantações. Era um trampo tranquilo na maior parte do tempo. A fazenda era grande, daquelas antigas, com um casarão principal, vários barracões e um monte de terra ao redor. O dono quase nunca aparecia por lá. Só mandava um capataz uma vez por mês para ver se estava tudo em ordem. Nas noites mais calmas, eu costumava ficar sentado na varanda de um dos barracões, tomando um café para espantar o sono e olhando as estrelas. O céu lá era incrível, cheio de estrelas que a gente nem vê na cidade por causa das luzes. Tinha noites que eu até gostava de trabalhar só para ficar olhando aquele céu, mas teve uma noite que mudou tudo para mim. Era uma terça-feira. Lembro bem porque tinha dado uma chuva fraca durante o dia e o cheiro de terra molhada ainda estava no ar. A lua estava quase cheia, então dava para enxergar bem o terreno sem precisar de lanterna. Estava tudo muito quieto, nem o barulho dos grilos se ouvia direito. Sabe quando o silêncio é tão grande que parece que tem algo errado? Pois é, era exatamente essa sensação. Eu estava na minha cadeira de sempre, com a garrafa térmica do lado, quando comecei a ouvir um barulho esquisito, vindo da parte mais escura do terreno, onde tinha umas árvores grandes. No começo, achei que fosse algum animal, talvez uma capivara ou um tatu que vivia aparecendo por lá. Mas aí, o barulho foi ficando mais claro e percebi que não era nada disso. Era um som de metal, como se alguém estivesse arrastando correntes pelo chão. Um barulho lento e pesado, do tipo que faz você sentir um arrepio na espinha. Tim, tim, tim. E junto com esse som tinha outro, mais abafado, como se alguém estivesse se arrastando pela terra. Fiquei paralisado na cadeira sem saber o que fazer. Minha primeira reação foi pensar que talvez fosse algum intruso, um ladrão tentando roubar equipamentos da fazenda. Mas que ladrão faria tanto barulho? E por que estaria arrastando correntes? O som foi ficando mais alto, o que significava que fosse lá o que fosse, estava se aproximando de mim. Engoli seco e peguei minha lanterna. Não tinha arma nem nada, só um facão que eu usava para cortar mato quando precisava. Levantei da cadeira e fiquei parado, tentando localizar de onde vinha aquele barulho. Foi quando eu vi. No meio da escuridão, entre as árvores, tinha uma figura se movendo na minha direção. Era difícil distinguir no começo, mas à medida que se aproximava e entrava no alcance da luz da lua, consegui ver melhor. E o que eu vi me deixou gelado. Era uma pessoa, ou pelo menos parecia ser, mas tinha algo muito errado com ela. Estava se arrastando pelo chão, como se não conseguisse ficar em pé. E suas mãos estavam amarradas com umas correntes grossas que se arrastavam atrás dela, fazendo aquele barulho horrível que eu tinha ouvido. A figura era escura, parecia estar coberta de lama ou algo assim. Não dava para ver direito o rosto, mas dava para perceber que estava olhando na minha direção e vinha se arrastando cada vez mais rápido, deixando um rastro na terra atrás de si. Nessa hora, meu corpo finalmente reagiu. Larguei a lanterna que caiu no chão e apagou, e saí correndo em direção ao barracão principal, onde tinha um telefone e eu poderia me trancar dentro. Corri tão rápido que quase caí umas 2 vezes. O barulho das correntes parecia estar me seguindo, cada vez mais perto, tim, tim, tim. Cheguei no barracão, entrei e fechei a porta com tudo, passando a tranca. Meu coração estava a 1000. Minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia acender a luz. Fui até a janela e olhei para fora, esperando ver aquela coisa chegando na porta, mas não tinha nada lá. Olhei para todos os lados, a luz da lua iluminava bem o terreno e não tinha sinal daquela figura. Era como se tivesse desaparecido no ar, ou como se nunca tivesse existido. Fiquei no barracão o resto da noite, com o facão na mão, pulando de susto com qualquer barulhinho. Mas o som das correntes não voltou. Quando o dia começou a clarear, criei coragem e saí para ver se encontrava algum sinal do que tinha visto. Fui até o local onde tinha visto a figura pela primeira vez e comecei a procurar.
Não tinha marcas de arrasto no chão, nem sinal de que alguém tinha passado por ali. A única coisa que encontrei foi minha lanterna, caída exatamente onde eu tinha deixado ela. Contei para o pessoal que chegou de manhã o que tinha acontecido, mas a maioria achou que eu tinha dormido e sonhado, ou que estava exagerando algum animal que tinha visto. Só um dos funcionários mais antigos, um senhor que já trabalhava na fazenda há mais de 30 anos, ficou sério quando ouviu minha história. Depois que os outros saíram, ele me chamou num canto e falou baixinho: "Você não é o primeiro a ver isso não, rapaz. Essa fazenda tem história." Ele me contou que muitos anos atrás, a fazenda era comandada por um homem muito cruel que tratava mal os trabalhadores. Segundo a história, ele tinha prendido um empregado numa espécie de calabouço por causa de uma desavença, deixando o homem acorrentado por dias até que morreu de fome e sede. Depois disso, começaram as histórias de que o espírito do homem voltava nas noites de lua cheia, arrastando suas correntes em busca de vingança contra o antigo dono. "Mas o dono já morreu faz tempo", falei. Mas o espírito não sabe disso, ou talvez esteja procurando a família dele", o velho respondeu, dando de ombros. "Eu não sei se acredito nessa história. Parte de mim ainda acha que talvez tenha sido minha imaginação, ou que tem alguma explicação mais simples para o que eu vi. Mas de uma coisa eu tenho certeza: depois daquela noite, não consegui mais trabalhar no turno da noite. Pedi para o gerente me passar para o turno do dia, inventei uma desculpa qualquer sobre problemas de saúde. Ele até estranhou, mas acabou aceitando. Às vezes, quando estou indo embora e o sol está se pondo, ainda olho para trás, para aquelas árvores onde vi a figura. E em algumas noites, mesmo estando seguro na minha casa longe dali, acordo suando frio, com a sensação de que estou ouvindo o barulho de correntes sendo arrastadas pelo chão. Nunca descobri o que era aquilo de verdade. E, para ser sincero, acho que prefiro não saber. Tem coisas nesse mundo que é melhor a gente não entender, sabe? Só aceitar que existem e seguir em frente, tentando não pensar muito nelas. Porque se a gente pensar demais, acaba não conseguindo dormir direito nunca mais. Chovia muito naquela noite, mas não era uma chuva normal. Era daquelas tempestades fortes, com trovões que fazem a casa inteira tremer e relâmpagos que iluminam tudo por um segundo. Eu estava em casa sozinho, vendo televisão na sala, tentando me distrair do barulho da chuva batendo no telhado. Tenho 3 cachorros, o Rex, o Duke e a Nina. Eles geralmente ficam tranquilos durante as tempestades, dormindo nos cantinhos deles. Mas naquela noite eles estavam diferentes. Por volta das 11 horas, os 3 começaram a latir de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era aquele latido normal, de quando passa alguém na rua ou quando eles escutam algum barulho estranho. Era um latido desesperado, como se eles estivessem com muito medo de alguma coisa. No começo, achei que era só por causa dos trovões. Mas aí percebi que eles estavam olhando fixamente para a janela que dá para o quintal. Os pelos todos eriçados, rosnando e latindo sem parar. O Rex, que é o maior e o mais corajoso dos 3, estava tremendo, o que me deixou preocupado. Se ele estava com medo, tinha alguma coisa muito errada. Levantei do sofá e fui até a janela para ver o que estava assustando tanto eles. A chuva continuava caindo forte e não dava para enxergar muita coisa. Tentei acalmar os cachorros, mas eles não paravam de latir. A Nina chegou a pular na minha perna, como se estivesse querendo me alertar de alguma coisa. Resolvi ir lá fora ver o que era. Peguei uma lanterna e uma jaqueta e saí pela porta da cozinha que dá para o quintal. Os cachorros não quiseram vir comigo de jeito nenhum. Normalmente, eles adoram sair, mesmo quando está chovendo, mas dessa vez ficaram na porta, latindo ainda mais alto quando eu saí. O quintal estava cheio de poças d'água e a chuva continuava caindo forte, encharcando minha jaqueta em segundos.
Apontei a lanterna para os cantos do quintal, esperando ver, sei lá, um gato, uma raposa ou algum outro animal que tivesse invadido o terreno e assustado meus cachorros. Não vi nada nos primeiros instantes. Só a chuva caindo e as plantas do jardim balançando com o vento forte. Mas aí tive uma sensação estranha, como se alguém tivesse me observando. Sabe aquele arrepio que sobe pela espinha quando você sente que não está sozinho? Então, foi exatamente isso que eu senti. Virei devagar em direção ao fundo do quintal, onde tem umas árvores mais altas, e foi aí que eu vi, no meio da escuridão, parcialmente escondida atrás de uma árvore, tinha uma coisa. Não sei nem como descrever direito, porque não parecia um animal nem uma pessoa normal. Era alto, muito alto mesmo, devia ter uns 2,5 metros, e magro, com braços e pernas compridos demais para o corpo. Mas o que mais me assustou foi a cor da pele. Mesmo na escuridão, dava para ver que era de um branco estranho, quase brilhante, como se fosse feita de cera ou algo assim. Não era uma pele normal. Parecia mais uma membrana, sabe? Sem pelos, sem marcas, totalmente lisa e estranha. E os olhos? Meu Deus, os olhos eram a pior parte. Grandes, redondos e vermelhos, mas não um vermelho como de alguém com conjuntivite ou coisa assim. Era um vermelho vivo, brilhante, como se tivesse luz saindo de dentro deles. Mas ao mesmo tempo eram olhos vazios, sem expressão nenhuma. Era como se aquela coisa estivesse olhando através de mim, e não para mim. Fiquei paralisado com a lanterna na mão. Aquela criatura também não se mexeu por alguns segundos, só ficou lá, me encarando com aqueles olhos horríveis. Aí, de repente, começou a se mover na minha direção. Mas não andava como uma pessoa normal. Era um movimento estranho, meio saltitante, como se as juntas do corpo não funcionassem direito, sabe? Os braços balançavam de um jeito que não parecia natural, e a cabeça se inclinava em ângulos impossíveis. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Só conseguia ficar lá, parado, vendo aquela coisa se aproximar cada vez mais. A chuva continuava caindo entre nós, e a cada relâmpago eu conseguia ver mais detalhes daquela criatura. Não tinha cabelo, as orelhas eram pequenas e pontiagudas, coladas na cabeça, e a boca, eu não conseguia ver uma boca. Era como se o rosto fosse liso naquela parte. Quando estava a uns 3 metros de mim, parou de novo. Soltou um som, algo entre um chiado e um gemido que fez meu sangue gelar. Nunca tinha ouvido nada parecido antes. Era como se várias vozes estivessem saindo daquela criatura ao mesmo tempo, algumas agudas, outras graves, todas misturadas num ruído só. Foi nessa hora que finalmente consegui me mexer. Dei um passo para trás, sem tirar os olhos da criatura. Ela inclinou a cabeça para o lado, num ângulo que nenhum pescoço humano conseguiria, como se estivesse curiosa com a minha reação. Aí esticou um dos braços na minha direção. Os dedos eram longos demais, com pelo menos 4 articulações cada, e terminavam em pontas afiadas, não como unhas, mas como se os próprios dedos fossem agulhas. Não esperei para ver o que ia acontecer depois. Virei e corri o mais rápido que pude de volta para casa, escorregando nas poças e quase caindo 2 vezes. Sentia como se aquela coisa estivesse logo atrás de mim, prestes a me agarrar com aqueles dedos horríveis. Entrei na cozinha com tudo, bati a porta e passei todas as trancas. Os cachorros ainda estavam lá, latindo feito loucos, os olhos arregalados de medo. Corri pela casa, trancando todas as portas e janelas, fechando todas as cortinas. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Quando finalmente achei que estava tudo seguro, me joguei no sofá, tremendo da cabeça aos pés. Os cachorros vieram para perto de mim, ainda agitados, mas pelo menos tinham parado de latir tanto. Fiquei lá, abraçado com eles, esperando o amanhecer, sem conseguir dormir nem por 1 minuto. A tempestade foi passando aos poucos, e quando o dia começou a clarear, criei coragem para olhar pela janela de novo.
Não tinha nada lá fora, nenhum sinal daquela criatura estranha. Era como se nunca tivesse existido. Mais tarde, quando já estava de dia, saí para ver se encontrava alguma marca ou rastro no quintal. Não tinha nada. A chuva tinha lavado tudo. Conversei com alguns vizinhos, perguntando se tinham visto ou ouvido algo estranho durante a noite, mas ninguém tinha percebido nada fora do normal, além da tempestade. Por vários dias depois disso, não consegui dormir direito. Ficava acordado a noite toda, esperando ouvir os cachorros latindo de novo, ou algum barulho estranho vindo do quintal. Mas nada aconteceu. A criatura, seja lá o que fosse, não voltou. Com o tempo, comecei a me perguntar se tinha realmente visto aquilo ou se tinha sido só minha imaginação, talvez um efeito dos relâmpagos nas árvores do quintal, criando sombras estranhas. Ou talvez eu estivesse mais cansado do que pensava e tivesse imaginado tudo. Mas tem uma coisa que não consigo explicar. Na manhã depois daquela noite, notei que a Nina, minha cachorra menor, tinha um corte fino e comprido na pata traseira. Um corte limpo demais para ter sido feito por um galho ou uma pedra. E sempre que chove forte e tem trovões, os 3 cachorros ficam inquietos, olhando para a porta dos fundos, como se esperassem que alguma coisa fosse entrar a qualquer momento. E eu? Bom, eu continuo morando na mesma casa, mas instalei mais luzes no quintal e uma câmera de segurança. Não por causa de ladrões, mas por causa daquilo. Porque apesar de tentar me convencer que foi só imaginação, tem uma parte de mim que sabe que o que vi era real. E que talvez ainda esteja por aí, esperando a próxima tempestade para aparecer de novo. Às vezes, quando está chovendo forte e os relâmpagos iluminam o quintal, tenho a impressão de ver uma figura alta parada entre as árvores, me observando com aqueles olhos vermelhos e vazios. E nessas horas, corro para fechar todas as cortinas da casa e abraçar meus cachorros, esperando que, seja lá o que for aquilo, continue do lado de fora.